Olá, sejam bem-vindos ao curso de capacitação em gestão de processos organizacionais na UFPA. Agora vamos ver quais são as etapas principais da área de gestão de processos organizacionais. Bom, é importante a gente entender, quando a gente vai começar a trabalhar o conceito de etapas de gestão de processos, que a gestão de processos ela não se resume apenas ao mapeamento de processos, que às vezes as pessoas costumam utilizar esse termo. Não é apenas o mapeamento. O mapeamento é apenas uma das partes, uma das etapas da gestão de processos. Se a gente for considerar umas etapas mais básicas, mais simples da gestão de processos, as principais etapas seriam a de mapear os processos, a de analisar esses processos depois de mapeados e, após a análise, melhorar esses processos para que eles sejam mais efetivos, mais eficientes. Então, se for a partir de uma perspectiva mais básica, essas são as principais etapas que compõem qualquer trabalho, qualquer ciclo de gestão de processos. Porém, essas etapas elas podem ser trabalhadas de uma forma mais detalhada, que é o que a gente costuma utilizar na instituição, na UFPA, que são essas 7 etapas que a gente orienta que sejam trabalhadas na UFPA. Quais são essas etapas? Primeiro, a etapa de identificação dos processos organizacionais. Então, é uma etapa interessante no qual a instituição vai começar a listar quais são os processos, identificar. Essa etapa pode ser feita a partir de uma unidade específica, que podem ser listados quais são os processos, ou, no caso, numa visão mais ampla, podem ser listados os processos principais ou prioritários de toda a instituição. Então, essa etapa é primeiro de identificar quais são os processos. Na segunda etapa, após a identificação, existe uma segunda etapa que se chama priorização. Nessa etapa, a instituição começa a ser feita a identificação de quais desses que foram listados devem ser mapeados e trabalhados e controlados de forma prioritária. Porque a gente sabe que as organizações elas têm recursos limitados, elas não têm como nem sempre mapear e trabalhar e desprender esforços em todos os seus processos. Então precisa haver uma certa priorização e a partir de alguns critérios. Então essa etapa de priorização é o momento em que a instituição vai estabelecer quais são a ordem de priorização para que esses processos comecem a ser mapeados e trabalhados. Na terceira etapa, é a etapa de coleta de informações. Então, a partir do momento que se identificou que aqueles processos vão ser prioritários para a organização e precisam ser mapeados, começa-se todo um trabalho de coletar as informações, identificar quais são as bases, os documentos, os números que têm a ver com aquele processo, para poder funcionar como insumos para a etapa seguinte, que é a etapa de mapeamento do processo em si. Essa etapa do mapeamento do processo, ela é baseada na tradução de tudo que foi coletado, todas essas informações, em documentos institucionais. No caso, aqui na instituição, nós utilizamos o POP e o fluxograma, que a gente vai ver mais detalhadamente mais à frente do curso. Mas, em resumo, essa etapa de mapeamento ela é baseada justamente em traduzir todo esse conhecimento em um documento que seria em 2 documentos, no caso, o fluxograma e o POP. E aí, a partir disso, a gente consegue entender, interpretar e saber como aquele processo deve ocorrer. E após o mapeamento, quando a gente já sabe como aquele processo deve ocorrer, existe uma etapa seguinte, que é a etapa de análise dos processos. Então, nesse momento, os processos que foram mapeados, a gente consegue ver e identificar problemas que podem ocorrer nesse processo, consegue identificar falhas, consegue identificar etapas que não estão sendo feitas, que deveriam ser feitas, ou o contrário, etapas que estão sendo feitas e não deveriam ser feitas. Consegue identificar, de repente, possíveis caminhos diferentes para aquele processo. Consegue identificar pontos de melhoria. Consegue fazer é possível aplicar uma série de técnicas com que a gente possa melhorar esse processo. Que aí vai ser nas 2 etapas seguintes, né? Que são a de controle e melhoria. Então, na etapa de controle, que é a sexta, no caso, que está listada na imagem,
A etapa de controle e monitoramento é aquela etapa do dia a dia, no qual o processo está sendo executado, e aí quem executa aquele processo precisa identificar se ele está indo bem, como é que está o caminho dele, se os resultados que se espera desse processo estão sendo alcançados. É nesse momento na etapa do controle e monitoramento. E por fim, a última etapa, que seria de melhoria e redesenho do processo, é a etapa justamente a partir de que ela vai resultar depois que é feita uma análise, depois que é feito o monitoramento e o controle, identifica-se que é preciso fazer realmente um ajuste, uma alteração naquele processo, então começa a se fazer essa etapa de melhoria. Então altera-se o processo para que ele seja mais efetivo. Então assim funciona basicamente as etapas da gestão de processos, de qualquer ciclo de projeto de execução de uma gestão de processos. E é importante também entender que essas etapas não são exatamente sequenciais, não é uma termina para a outra começar, elas ocorrem muitas das vezes de forma concomitante, de forma paralela entre si. Então, às vezes, como um ciclo contínuo, mas ele é um ciclo que as etapas elas não têm um início e fim exato, elas vão ocorrer em vários momentos durante o ciclo de gestão de processos. Mas é importante entender o conceito de cada uma dessas etapas para entender que tipo de técnicas eu posso aplicar para cada uma delas e como eu posso fazer uma boa gestão dos processos organizacionais. Então, para ficar mais claro esse conceito de etapas de gestão de processos, vamos pegar aqui um exemplo hipotético de como seria, como é que a gente poderia identificar cada uma dessas etapas em um processo de exemplo hipotético, né? Então, vamos pegar primeiro a etapa de identificação. No caso da identificação, sob o aspecto macro da UFPA, essa identificação ela foi feita a partir da identificação de quais são os processos prioritários. Então, foi feito um trabalho de identificação dos processos, chegou-se numa lista de 60 processos, que são aqueles prioritários da UFPA, e esses que a UFPA tem metas para poder mapear eles até no seu planejamento estratégico, até o final do planejamento. E aí, dentro desses processos que foram identificados, então, cumpriu-se a primeira etapa de identificação. Foram identificados 60 processos prioritários da UFPA. E a etapa seguinte, vamos pegar um exemplo hipotético, que seria, desses 60, vamos supor que tenha um processo chamado de captação de recursos externos via parcerias institucionais. Então, esse processo chegou-se à conclusão que ele é um processo dentre os 60 que a gente vai mapear inicialmente, porque ele é importante, precisa ser estimulado, então a direção da instituição entendeu que precisa ser mapeado. Então ele vai ser um dos que estão no topo da lista de prioridades dos processos a serem mapeados. Então a etapa seguinte já vai começar a fazer a coleta de informações. Então nesse processo, quando eu vou começar, para poder mapear, eu vou ter que começar a coletar documentos que têm a ver com aquele processo, eu vou começar a realizar entrevistas com as pessoas que lidam com aquele processo, vou procurar se tem estatísticas, histórico daquele processo, como é que ele está sendo feito, o que existe de legislação que lida e trata daquele processo. Tudo isso vão ser insumos para eu realizar a etapa seguinte, que é a etapa de mapeamento, que eu vou traduzir tudo isso que foi coletado em documentos institucionais que são, no caso da UFPA, o fluxograma de processo, que é como uma imagem que vai representar o caminho que aquele processo vai seguir, e o procedimento operacional padrão, o POP, que é como se fosse um manual de instruções daquele processo. Então, e aí temos o mapeamento do processo realizado. Aí, a partir disso, pode ser feitas as etapas seguintes, a etapa de análise. Então, eu posso verificar, de repente, que nesse processo que eu mapeei, eu identifiquei que pode ter uma repetição de tarefas, pode ter um retrabalho, ou etapas que são desnecessárias, ou, por exemplo, nesse caso do exemplo hipotético que a gente está trabalhando, que é o de captação de recursos, vamos supor que, de repente, a gente identifique que os docentes não têm muita orientação sobre esse processo, então é um ponto fraco que a gente identificou, ou que não há tanto estímulo para a elaboração de projetos. Então, tudo isso são questões de análise que podem ser feitas a partir do mapeamento.
E aí, a partir dessa análise, é possível fazer melhorias. Então, por exemplo, eu posso identificar que uma das melhorias para esse processo seria a criação de um checklist para captação de recursos, criação de um manual que oriente um passo a passo de como fazer a captação de recursos. Eu posso, de repente, desprender mais esforços de qualificação dos projetos, enfim, eliminar etapas que são muito burocráticas, que não são que são desnecessárias. E esses são alguns dos exemplos de técnicas, e existe uma série de técnicas que podem ser aplicadas para a realização de melhorias no processo. Então, esses são alguns exemplos que poderiam ser aplicados, né? E aí, por fim, o resultado vai ser, de todo esse trabalho, vai ser, após a aplicação da melhoria, eu vou poder ter, de repente, uma redução do tempo da aprovação de um contrato, no caso desse exemplo que a gente está tratando, o aumento da captação de recursos, e por fim, né, o aumento dos resultados gerados pela instituição, que é isso que é o objetivo final de trabalhar qualquer ciclo de gestão de processo. Então, basicamente, essas etapas, com esse exemplo, a gente consegue ver como é que funciona o ciclo desde a identificação de um processo a ser mapeado, o mapeamento em si dele, a coleta de informações, a análise, a melhoria e o resultado final após todo o trabalho de mapeamento e melhoria do processo. Bom, vamos ver então agora quais são as ferramentas que são utilizadas para a realização do mapeamento do processo em si. Bom, as principais ferramentas utilizadas pelas organizações para mapear os seus processos são as duas ferramentas que a gente utiliza na UFPA, que são o fluxograma de processo e o procedimento operacional padrão. Algumas organizações utilizam somente um ou somente outra dessas duas ferramentas, mas na UFPA a gente entendeu que é interessante utilizar as duas ferramentas em conjunto, ou seja, como se fosse um kit no qual as duas ferramentas juntas vão dizer como é que o processo deve ocorrer, o POP e o fluxograma. E o que são essas duas ferramentas? Bom, o fluxograma ele é uma representação gráfica de um procedimento, problema ou sistema cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada através de símbolos geométricos interconectados e cada um desses símbolos tem um significado. Existe uma linguagem que vai traduzir o que significa cada símbolo desse. Essa ferramenta, o fluxograma, ela é utilizada em muitas outras áreas do conhecimento para explicar como é que funcionam determinadas, para ilustrar como é que funcionam fenômenos. E na área de gestão de processos, o fluxograma é uma das principais ferramentas e existe um padrão para a utilização dessa ferramenta, o fluxograma. O padrão mais comum utilizado é o padrão BPMN, que é Business Process Management Notation. Essa é a notação que a gente utiliza na UFPA e é a mais comumente utilizada para representar fluxogramas de processo. Então, o fluxograma nada mais é como uma representação gráfica, um passo a passo, visual, uma forma de sintetizar como é que caminha, como é que segue um determinado caminho de processo e dessa forma fica mais fácil visualizar todas as atividades que fazem parte do processo, entender os caminhos, o que passa todo o processo. Então, o fluxograma ele é aquela ferramenta mais sintética, visual, que facilita a visualização do todo do processo. E junto com o fluxograma, existe a ferramenta complementar, que é o Procedimento Operacional Padrão, o POP, que é um documento organizacional que traduz o planejamento de como o trabalho deve ser executado e ele funciona como uma descrição das medidas necessárias para a realização da tarefa. E ele complementa o fluxograma no sentido de que ele tem uma série de campos que são preenchidos que vão dizer quais são as características daquele processo, dizer qual é a unidade com a qual que tem o domínio sobre aquele processo, quais são as palavras-chave principais daquele processo, qual é o significado das principais siglas que são utilizadas no processo, enfim, uma série de informações que vão explicar para quem está lendo como é que aquele processo deve ser realizado. Então, essas duas ferramentas elas precisam estar conectadas e juntas de forma complementar, elas vão auxiliar
a quem está lendo entender como aquele processo deve ser realizado, e também elas vão permitir com que se faça a análise daquele processo para poder, de repente, melhorar e redesenhar aquele processo. Então, essas são as duas ferramentas. No caso do FPA, nós temos o POP padrão, Procedimento Operacional Padrão, que está disponível no nosso portal de gestão de processos, que lá estão os campos que foram estabelecidos como os campos que devem ser preenchidos para elaboração do POP. E o fluxograma, a gente vai utilizar a ferramenta Visage Modeler. Mais na frente a gente vai abrir o programa para explicar como é que funciona, para poder a gente conseguir desenhar os fluxogramas de processo. Bom, então vamos ver quais são alguns dos materiais de referência que podem ser utilizados para aprofundar o conhecimento na área de gestão de processos. E são utilizados como base para a gente trabalhar essa temática na instituição. Então, o primeiro material que pode ser utilizado como referência para desenvolver trabalhos de gestão de processos é o documento que foi elaborado pela Coordenadoria de Gestão de Processos, que é o nosso Manual de Gestão de Processos da UFPA. Esse documento está disponível no nosso site, no site da Proplan e no próprio portal de gestão de processos, no endereço proplan.fpa.br/gestão de processos. E lá está disponível esse documento que ele sintetiza quais são as principais orientações de como utilizar a gestão de processos, quais são as principais características da gestão de processos na UFPA, e, enfim, todas as orientações e os links para baixar os programas, tudo está disponível lá no manual que está no nosso portal de gestão de processos. Então, esse é como se fosse um material de referência básico para as unidades que querem desenvolver a gestão de processos na sua área, né? E o material de referência básico que existe na área de gestão de processos, na área de conhecimento, na disciplina de gestão de processos, é o chamado BPM-CBOK. Esse documento foi utilizado pela UFPA como referência para o desenvolvimento da metodologia da UFPA de gestão de processos, e ele é o chamado Corpo Comum de Conhecimentos na área de BPM, que é Business Process Management, que é outro nome para a gestão de processos. Então, esse documento, ele é como se fosse uma base de conhecimento, ele apresenta quais são os principais conceitos que são padronizados para todo mundo que estuda essa área de gestão. Então, para quem quiser se aprofundar nessa área de estudo, o interessante é utilizar o BPM-CBOK, que tem essas áreas de conhecimento que são trabalhadas no livro, né? E existe uma série de outros livros também nessa área de gestão de processos. É uma área de conhecimento, uma disciplina de gestão que tem uma série de materiais de consulta, de livros. Então, alguns dos livros que eu recomendo para quem quer se aprofundar são os livros também do Gart Capote, que é uma referência também em gestão de processos no Brasil. E tem também o livro de gerenciamento de processos de negócio, BPM, que é um livro editado pela BEPRO, que também ele apresenta uma base de quais são os principais conceitos dessa disciplina de gestão, que é a gestão de processos. E além dos livros, tem uma série de materiais também na internet que são disponíveis para quem quer obter mais conhecimento do que está mais de novidade nessa área. Então, existem alguns canais na internet, no YouTube, que apresentam uma série de informações interessantes sobre gestão de processos, quais são os conhecimentos mais recentes. Alguns dos materiais recomendados são o canal da DECA Consultoria, que apresenta uma série de conceitos também de gestão de processos interessantes. Tem o próprio canal da Associação Brasileira de BPMP, que é a Associação dos Profissionais em Gestão de Processos. E tem também o próprio canal do Gart Capote, que é um dos autores que são mais renomados na área de gestão de processos no Brasil. Então, muitos conceitos novos são trabalhados nesses canais que são interessantes para quem quer se aprofundar e ver o que está de mais moderno nessa área. Existem também os canais que são recomendados, os canais da própria Visage, que é a empresa que desenvolve o software que a gente utiliza para desenvolver os fluxogramas de processo. Então, eles apresentam uma série de tutoriais de como utilizar a ferramenta, tutoriais não só do próprio
fluxograma de processos, mas de outras ferramentas que ajudam também ao desenvolvimento dos fluxogramas. Então, recomendo também os canais. Existe um canal em português da Visage e o canal internacional, que lá tem uma série de conhecimentos também interessantes para quem quer se aprofundar no desenho de fluxogramas. E por fim também existe o nosso canal da Diretoria de Gestão Estratégica da Proplan, que a gente apresenta alguns conteúdos, alguns conceitos de gestão de processos e explica, existe um vídeo de como elaborar um exemplo de elaboração de um fluxograma de processo. E aí a gente está sempre também acrescentando materiais que ficam disponíveis lá para quem quer conhecer um pouco mais sobre gestão de processos.